Boa tarde, meus queridos alunos do 8º ano. Devido a essa situação de pandemia do coronavírus, as nossas aulas serão virtuais. O nosso primeiro capítulo que vamos estudar hoje é o capítulo 3, referente ao iluminismo. Então, o iluminismo é chamado século das luzes, que surgiram pensadores iluministas que passaram a contestar as ideais monarquistas do período. Diante disso, eu botei aqui a Europa no século XVIII, as principais mudanças na Europa que aconteceram nesse século devido ao surgimento do iluminismo. Quais foram essas mudanças? A primeira mudança está no campo religioso. A Igreja Católica, de certa forma, ela sofreu com a criação da Reforma Protestante no século XVI. Por que a Igreja Católica vai sofrer? Porque ela vai perder fiéis para a Igreja Protestante. Martinho Lutero, que fazia parte da Igreja Católica, vai contestar aquela situação que vivia a Igreja Católica de corrupção, de não respeito ao celibato e da chamada venda de indulgências. Ou seja, a Igreja Católica tinha um papel, que era a sua indulgência, e as pessoas, de certa forma, vendiam seus pecados para a Igreja, se libertavam dos seus pecados por uma quantia de moeda. Isso fazia com que a Igreja enriquecesse cada vez mais, e Martinho Lutero passou a contestar, principalmente essa questão da venda de indulgência, e deu início à chamada Reforma Protestante, que de certa forma vai diminuir os fiéis da Igreja Católica, e parte desses fiéis vão fazer parte da Igreja Protestante. Então, diminuindo assim o poder da Igreja Católica. No campo social, vamos ter no século XVIII os privilégios da nobreza e do clero. Ou seja, a nobreza e o clero não pagavam impostos, viviam próximo dos reis, e a grande cobrança de tributos ficavam para as classes mais pobres. Diante disso, no século XVIII, essa classe menos favorecida passou também a questionar o poder do clero e o poder da nobreza. Depois vamos ter a questão no campo político. No campo político, a grande contestação do século XVIII vai ser a questão da monarquia absolutista. A monarquia absolutista em que ela concentra todos os poderes em suas mãos. O poder executivo, legislativo e judiciário está na mão do rei. Então é a concentração de poder na mão da única pessoa, o poder absoluto. Então a partir do século XVIII eles começam a contestar porque na Inglaterra, no século XVII já tinha ocorrido a chamada Revolução Gloriosa de 1688. Então a Inglaterra ela não vivia mais sobre a monarquia absolutista. E isso vai influenciar outros países, principalmente a França. Porque a Inglaterra já vivia sobre a monarquia constitucional, ou seja, o poder não estava regido só na mão do rei, mas sim do parlamento. Então a Inglaterra vai ser uma grande referência na luta pelo fim do regime absolutista. Além da Inglaterra, vamos ter também a Holanda. A Holanda, nesse período, vivia sob uma república democrática. Então, dentro da Holanda, tinha liberdade religiosa, tolerância política. Isso fazia com que vários pensadores iluministas passassem a viver na Holanda. Ou seja, eles tinham liberdade, eles fugiam dos seus países devido às monarquias absolutistas e passavam a viver em países que não tinham perseguição relacionada à questão política ou religiosa. Continuando aqui, um dos principais pensadores iluministas, o precursor do pensamento iluminista, era o chamado René Descartes, o francês René Descartes. René Descartes ele vai viver na Holanda em 1628 a 1649. Ele vai viver na Holanda. E é na Holanda que ele vai criar sua principal obra, chamada Discurso sobre o Método. O que foi essa obra de René Descartes? Essa obra dizia o seguinte, que toda a verdade deveria ser rigorosamente investigada. Então, qual era a ideia de René Descartes? Que toda ideia deveria ser contestada rigorosamente, aquela que passasse pela crítica era tida como verdade. Esse era o pensamento de René Descartes. René Descartes também tinha a ideia de que a razão era a chave para o conhecimento. Por isso que ele foi conhecido como um filósofo da modernidade. Depois de René Descartes, vamos ter John Locke. John Locke, o inglês, que também fugiu para a Holanda, que foi para a Holanda, em 1683, ele foi para a Holanda devido à perseguição que ocorreu na Inglaterra, da chamada dinastia de Sturge. Carlos II, eles viviam sob a monarquia absolutista. Como John Locke contestava o poder da monarquia, ele passou a ser perseguido, então ele fugiu para a Holanda. E na Holanda ele começou a pregar os seus textos
relacionado ao liberalismo político. Quais eram as principais ideias de John Locke? As principais ideias de John Locke eram o seguinte: que o poder político advém do povo, que o poder executivo e legislativo não podia ficar nas mãos de uma única pessoa, né? Que o parlamento, a votação do parlamento deveria ser feita pela maioria e obedecida por todos, né? Que o legislativo, né, deveria ser escolhido, certo, pela população e renovado em um certo período. Então tudo isso, né, foram ideais de John Locke. Ou seja, John Locke questionava a monarquia, né, e pregava um governo mais liberal, né? Por isso que ele é conhecido como o pai do liberalismo, né? Depois vamos entrar aqui no iluminismo na França. Ou seja, a França, de certa forma, era um dos grandes palcos, né, dos pensadores iluministas. Os iluministas contestavam. O que é que eles contestavam? O poder da igreja, ou seja, a intolerância religiosa, a influência que a igreja tinha sobre a questão social e a questão política. Então, os iluministas contestavam esse poder da igreja, como também eles contestavam o absolutismo, aquele poder que era concentrado na mão de um único representante, na mão do rei. Então, eles questionavam esse poder absolutista e que esse poder deveria ser distribuído por outras classes, né? Que não se concentrasse apenas na mão do rei. Era chamada monarquia absolutista. Então, essa era a principal contestação e crítica, né, dos pensadores iluministas. Outros pensadores iluministas importantes foram Montesquieu, Rousseau e Adam Smith, né? Montesquieu, o Barão de Montesquieu, ele vai escrever um livro, né, ele também critica o absolutismo, e escreve um livro importantíssimo chamado Espírito das Leis, né, em que o poder deveria ser dividido em executivo, legislativo e judiciário. Então ele criticava o poder concentrado na mão do rei, né? E esse espírito da lei, essa divisão dos poderes, de certa forma, né, é regida por várias constituições que vemos aí no mundo contemporâneo, né? Várias constituições foram baseadas, suas leis baseadas nas ideias do Barão de Montesquieu, né? Outro pensador importante foi Rousseau, né? Rousseau, ele também passou a questionar, né? Tá parado aí.